E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. A embriaguez tem o comprovado efeito de bloquear o raciocínio e de induzir o homem a atitudes medíocres. Nadab e Abiú se fizeram medíocres ao profanarem insolentemente o lugar santo e, consequentemente, provocarem a ira de Deus. A morte de ambos serve como aviso para todos os que querem servir perante o Senhor, para que se guardem do álcool, das drogas e de outros vícios igualmente nocivos e destruidores. Principalmente o ministro cristão tem que ser exemplo de temperança, sobriedade e domínio próprio. Nas Escrituras, o pão, o azeite e o vinho são vistos como símbolos das bênçãos de Deus. Além disso, o vinho e o azeite também eram usados de forma terapêutica. Nessa lição, veremos que o mau uso de qualquer coisa legítima pode levar os homens santos a cometerem escândalos, torpezas e até crimes. Por exemplo, vamos ver a embriaguez de um grande patriarca, a embriaguez de Noé. Um dos primeiros exemplos na Bíblia do mau uso do vinho aconteceu com Noé. Depois de plantar uma vinha, o patriarca preparou o vinho e se embriagou com ele. Sua intemperança o expôs ao ridículo. Depois de embebedar-se, perdeu o controle e desnudou-se perante os seus filhos. Noé foi citado em Ezequiel 14:14 como sendo um dos 3 homens mais íntegros da história sagrada. Entretanto, veja o que o álcool fez com ele. O álcool teve o poder de levá-lo a essa condição vergonhosa. Analisando as imprevisíveis consequências da embriaguez, somos aconselhados pela Bíblia a não fazer uso das bebidas alcoólicas. Provérbio capítulo 20, verso 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Vamos ver a devassidão também das filhas de Ló. Em Gênesis 19, temos este estranho episódio de 2 filhas que sugestionaram o pai à embriaguez para, em seguida, ter relações sexuais com ele. Eram elas as filhas do patriarca Ló. Em Gênesis capítulo 19, do verso 31 ao 33, nós lemos: Então a primogênita disse à menor: Nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que, em vida, conservemos a semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. O relacionamento incestuoso se repetiu, e ambas as filhas ficaram grávidas do próprio pai. Desses relacionamentos nasceram 2 povos, os moabitas e os amonitas, povos estes que posteriormente se tornaram em grandes estorvos para o povo de Deus. O ato dessas filhas nos lembra um conhecido texto do Novo Testamento que diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, aos Efésios 5:18. A palavra neste texto não vos embriagueis com vinho em que há contenda. A palavra contenda no grego é azotia, que também pode significar deboche, dissipação, dissolução ou devassidão. Nesse caso aqui estão em foco atos dissolutos de toda forma, mormente os excessos sexuais. Então nós podemos ver que as bebidas alcoólicas retiram do indivíduo toda a inibição, de tal modo que, apesar de saber o que está fazendo, a pessoa não sente qualquer inibição contra os seus atos. E por essa razão é que alguns homens e algumas mulheres perdem a inibição e a vergonha e se entregam a atos inescrupulosos, encorajados pelo efeito do álcool. O vinho como instrumento de corrupção. Depois de praticar o adultério com Batseba, Davi tentou encobrir o seu pecado.
embriagando e induzindo Urias a deitar com a sua mulher, que já estava grávida. Se o plano houvesse dado certo, aquela criança ficaria na conta de Urias o heteu. Davi usou deste artifício para corromper um de seus heróis mais notáveis. Como não deu certo, Davi encaminhou à morte, colocando-o diante da batalha. Segundo Samuel, capítulo 11, verso 12 e 13. Portanto, em cada episódio desses, episódios devastadores, negativos, está aí a presença do álcool, sempre servindo como estímulo para uma atitude reprovável. Isso tudo serve de alerta para nós. Vamos começar aqui pelo Antigo Testamento. Haviam 3 palavras hebraicas traduzidas por vinho no Velho Testamento. A primeira palavra mais comum é iaim, usada 141 vezes no Antigo Testamento para indicar vários tipos de vinho fermentado ou não fermentado. A segunda palavra traduzida por vinho é tirosh, que significa vinho novo, ou vinho da vindima. Tirosh ocorre 38 vezes no Antigo Testamento e nunca se refere à bebida fermentada, mas sempre ao produto não fermentado da videira, tal como o suco ainda no cacho de uvas, Isaías 65, verso 8, ou o suco doce de uvas recém-colhidas. Deuteronômio 11, 14 diz: darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Aí está a palavra tirosh. Em Provérbios 3:10 também está escrito: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E esta palavra também aparece em Joel, capítulo 2, verso 24. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Segundo a Enciclopédia Judaica de 1901, ela diz que tirosh inclui todos os tipos de sucos doces e mosto, mas nunca vinho fermentado. Tirosh tem a bênção de Deus, Isaías 65, verso 8. O vinho fermentado, ao contrário, a Bíblia diz que é escarnecedor, Provérbios 20, verso 1. E também causa embriaguez, Provérbios 23, 31. A terceira palavra hebraica para vinho é shekar, que ocorre 23 vezes no Antigo Testamento, geralmente traduzida por bebida forte. 1 Samuel 1,15, nós temos a palavra shekar. Mas Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Ainda na Enciclopédia Judaica, ela sugere que iaim se distingue de shekar quando era fermentado e diluído em água, ao passo que shekar não era diluído. Os reis e os profetas e os sacerdotes em Israel foram severamente advertidos sobre o uso do vinho. Provérbios, capítulo 31, verso 4 e 5, diz: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Em Isaías também, capítulo 28, versos 7 e 8, está escrito: mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia, e não há nenhum lugar limpo. Levítico capítulo 10, verso 9, já temos lido nessa lição, que tem a proibição do Senhor para o sacerdócio de Arão e seus filhos. O Talmud, que é uma obra judaica que trata das tradições do judaísmo, escrita entre ano 200 a.C. e 200 depois de Cristo, ela fala em vários trechos da mistura de água com vinho.
certos rabinos insistiam que se o vinho fermentado não fosse misturado com 3 partes de água, não podia ser abençoado e contaminaria quem o bebesse. Outros rabinos iam além, exigiam 10 partes de água no vinho fermentado para poder ser consumido. O texto de Apocalipse 14, verso 10, fala da ira de Deus como sendo o vinho não misturado. Um outro fator importante dentro da Bíblia eram os nazireus, homens separados por Deus, de elevado nível espiritual, que viviam exclusivamente para o reino e a obra do Senhor. Eles tinham um padrão de vida muito grande, elevado, puro, que servia de exemplo para toda a nação. E eles receberam claras instruções de Deus para viverem em total abstinência do vinho. Números 6, verso 3. De vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas. Nem uvas frescas, nem secas comerás. Nem sequer lhes era permitido comer ou beber qualquer produto feito de uvas, quer em forma líquida, quer em forma sólida. Deus não queria que uma pessoa totalmente dedicada a Ele se deparasse com a possibilidade de embriaguez ou de viciar-se. Daí o padrão mais alto posto diante do povo de Deus no tocante às bebidas alcoólicas. Então o padrão era a abstinência total. Em Números capítulo 6, verso 4, ainda falando dos nazireus, a Bíblia diz: todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Um exemplo de um nazireu é Sansão. A Bíblia diz que quando o anjo apareceu para sua mãe, anunciando que ela seria mãe de um homem consagrado a Deus, o anjo disse: agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Juízes 13, verso de 3 a 5. Um outro exemplo dentro da Bíblia foi na época de Jeremias, de uma família consagrada a Deus, chamada a família dos Recabitas. Deus mandou que Jeremias provasse a obediência dos filhos de Recabe, oferecendo-lhes vinho. Mas a Bíblia diz que eles recusaram. Jeremias 35, verso 5 em diante. Diz assim: e pus diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós nem vossos filhos. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Em Jeremias capítulo 35, verso 19, o Senhor conclui dizendo: por isso assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Então o Senhor coroou de bênção essa família que tinha uma disposição dócil no coração de obedecer. Os filhos obedeceram o pai numa ordem que foi aprovada por Deus: não bebam vinho, bebida forte. No final, então, o Senhor sela a bênção sobre toda a descendência de Jonadab e diz que não faltaria homens nesta família que estivesse na sua presença, ou seja, seria uma família de gente temente a Deus. Mas vamos passar para o Novo Testamento agora. A palavra grega oinos, comumente usada no Novo Testamento para vinho, refere-se tanto ao suco de uva não fermentado, como também ao vinho fermentado ou embriagante. Por exemplo, a palavra oinos, mencionada em aos Efésios 5,18, refere-se ao vinho alcoólico, como o próprio texto explica: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda.
Por outro lado, em Apocalipse capítulo 19, verso 15, Cristo é descrito como aquele que pisa o lagar do vinho. A palavra é a mesma, no grego, oinos. Porém, está se referindo ao vinho novo. Um vinho quando sai do lagar, sem qualquer fermentação. Portanto, somente uma análise geral do assunto nas Escrituras poderá nos ajudar na interpretação particular de cada passagem onde o vinho é mencionado. Vamos então analisar os lugares em que o vinho foi mencionado no Novo Testamento para tentar compreender o seu real significado. Vamos para o primeiro exemplo. Primeira citação: Jesus transforma a água em vinho, em João 2, versos de 1 a 11. Nós acreditamos que Jesus transformou a água em vinho integral, sem fermentação, pelas seguintes razões. O milagre foi realizado primeiro para manifestar a glória de Deus. Então é difícil pensar que Cristo promoveria a embriaguez naquele casamento, posto que a Bíblia afirme que a embriaguez traz desonra. A Bíblia diz em Abacuque 2:15 e 16: ai daquele que dá beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez. Serás farto de ignomínia, em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. Veja o quanto o Senhor é claro ao dizer que quem oferece bebida alcoólica para o seu companheiro vai receber, ao invés de honra, vai receber a vergonha. Segundo, o milagre tinha o objetivo de levar as pessoas a crerem em Jesus. Nós sabemos que a embriaguez tira a lucidez e a sobriedade, impossibilitando a mente de alcançar qualquer conhecimento espiritual. Alegar que Jesus fez de 600 a 900 litros de vinho embriagante leva a um conflito com os princípios morais das Escrituras. Essa expressão vinho bom e vinho inferior, conforme vários escritores antigos, diz respeito à integridade e pureza do suco de uva e não ao grau de fermentação. O vinho bom era mais doce, seu teor de açúcar ainda não tinha sido destruído pela fermentação. O vinho inferior era aquele que tinha sido diluído com água. O escritor romano Plínio afirma expressamente que o vinho bom, chamado sapa, não era fermentado. Sapa era o suco de uva fervido até diminuir 1/3 do seu volume, a fim de aumentar a sua doçura. É notável que o adjetivo grego, traduzido lá em João 2,10 para bom, é o adjetivo grego kalos, que é uma palavra que significa bom no sentido moral, moralmente excelente, nobre ou apropriado. Ou seja, era um vinho que não provocaria qualquer comportamento medíocre, empobrecido, entende? Nós sabemos que o vinho embriagante provoca comportamentos bastante extravagantes. Portanto, não devemos de modo algum dar a entender que Jesus participou de uma festa de bebedeiras, nem que contribuiu para isso. Entende? Jesus estava, então, ali naquela festa, estabelecendo, como sempre, um padrão equilibrado do reino de Deus. Também nós temos um outro texto. Jesus foi acusado, neste texto que vamos mencionar, de ser comilão e beberrão. Em Lucas 7,34 está escrito: veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. A declaração de Jesus indica que ele bebia algum tipo de vinho, ao passo que João não bebia nenhum. O que não se pode afirmar é que o tipo de vinho que Jesus bebia fosse embriagante. Essa expressão que ele era um beberrão
Então partiu dos fariseus, que tensionavam pôr em dúvida o seu caráter santo. Eles já tinham acusado Jesus de possuir demônio, de querer derrubar o templo, de falar mal da lei, e viviam acusando de beber com os pecadores. Isso tudo era mentiras. Quando o mestre se aproximava dos pecadores, não se aproximava para beber com eles, se aproximava com um único objetivo: conduzi-los a Deus, levá-los à conversão. O Senhor Jesus ensinou que era errado ajuntar com os ébrios e beberrões. Foi Ele mesmo quem ensinou em Mateus 24, verso 48. Ele diz: porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, verso 49, e começar a espancar com os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 24, nós lemos do verso 48 ao 51. Então não podemos afirmar que Jesus bebia vinho embriagante. Não há uma prova textual, e as acusações feitas foram feitas pelos seus inimigos. Há um outro texto da Bíblia que diz respeito ao evento da ceia do Senhor. O vinho da ceia do Senhor. Em Lucas capítulo 22, verso 17, diz assim: e tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Nenhum dos evangelhos emprega o grego oinós no tocante ao vinho da ceia do Senhor. Mateus, Marcos e Lucas empregam a expressão fruto da vide. Você pode ver Mateus 26, 29, Marcos 14, 25, Lucas 22, 18. O fruto da vide é o vinho natural, contendo aproximadamente 20% de açúcar e nenhum percentual de álcool, porque a videira não produz vinho fermentado, ela produz o vinho que depois se fermenta. Então, saindo, o fruto da vide é aquele suco, é aquele vinho, conforme ele saiu da videira, sem qualquer fermentação. Quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, era a ocasião da Páscoa, do jantar pascual. E a lei da Páscoa, em Êxodo capítulo 12, versos 14 a 20, proibia durante a semana daquele evento a presença de seor. Seor é uma palavra hebraica que significa fermento. Então, havia uma proibição de que houvesse fermento ou qualquer agente fermentador na mesa da Páscoa. Além disso, todo hamitzes, que era coisa fermentada, era proibido. Êxodo 12, 19, 13, verso 7. Deus dera essas leis porque a fermentação simbolizava a corrupção e o pecado. Jesus, o Filho de Deus, cumpriu a lei em todas as suas exigências. Logo, teria cumprido a lei de Deus para com a Páscoa e não teria usado vinho fermentado. No Velho Testamento, bebidas fermentadas nunca deviam ser usadas na casa de Deus, e um sacerdote não podia chegar-se a Deus em adoração se tomasse qualquer bebida embriagante. Devemos lembrar que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote eterno, o sumo sacerdote da nova aliança, e que ele chegou-se a Deus em nosso favor. Então ele é o mais perfeito exemplo e padrão do sacerdócio. Outro texto, outra passagem que muitas vezes suscita discussões e debate é sobre a ceia na igreja de Corinto. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 21, Paulo escreve: porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. A palavra embriagar-se, em 1 Coríntios 11, 21, é o grego metuo, e tem dois sentidos. O primeiro é ficar bêbado, o segundo é ficar farto. Portanto, o texto pode ser traduzido também assim:
porque na disputa pela comida um tem fome e o outro come demais. Então, este texto tem essa possibilidade de tradução. O contexto relaciona-se claramente com a comida, em geral. Quando os coríntios se reuniam para suas refeições de confraternização, antes da ceia do Senhor, alguns se ajuntavam em grupos e tomavam suas refeições à parte. Os mais pobres, que não podiam trazer suas refeições, eram desconsiderados e deixados com fome. Tudo indica que Paulo não se referia à embriaguez, senão ele certamente a teria condenado imediato e de uma forma severa, tão severamente quanto condenou em outras partes da epístola, como nós podemos ler em 1 Coríntios capítulo 6, verso 10. Paulo considerava a embriaguez não apenas como uma mera questão de desconsideração com os demais, mas como algo de proporções tão graves que podia excluir uma pessoa do reino de Deus. Vamos ver, 1 Coríntios 6,10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, em última análise, se alguém insiste e quer acreditar que a igreja de Corinto usou vinho fermentado para a celebração da ceia do Senhor, tal procedimento foi apenas mais um erro que, somados a um conjunto de outros erros, fez daquela comunidade uma igreja carnal, cujo o exemplo deve ser evitado pelas demais comunidades cristãs. Paulo começa o ensino sobre a ceia dizendo: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. 1 Coríntios 11, 17. Finalizando, podemos dizer que a conduta ideal do ministro, do Senhor e dos crentes em geral deve ser a de total abstenção das bebidas alcoólicas, das drogas e de qualquer outro elemento viciante. Isso é o ideal. Vamos agora para o ponto de número 3. Ministros cheios do Espírito Santo. Veremos neste ponto que a conduta ideal do homem de Deus depende de sua completa rendição ao Espírito Santo. As recomendações aos ministros: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Tito 1,7. Porque convém que o bispo seja repreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Para a igreja, a promessa do Espírito Santo foi dada a toda a igreja. Nenhum cristão precisa recorrer a qualquer fonte mundana ou espúria para buscar inspiração ou força para a sua vida. Nós temos o Espírito de Deus com suas múltiplas operações. Quais são elas? Isaías 11:2 diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e de inteligência, e o Espírito de conselho, e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e de temor do Senhor. Veja quantas prerrogativas, quantas bênçãos o Espírito Santo traz para a vida do crente. Ele não tem necessidade alguma de recorrer a outra fonte para se tornar inspirado, se tornar capaz, se tornar guiado, entendido nas coisas celestiais. Ele tem o Espírito Santo. O dia de Pentecostes chegou, inaugurando um novo tempo no campo das experiências espirituais. Naquele dia memorável, todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em novas línguas. A igreja foi impulsionada pela única fonte legítima de poder espiritual e saiu para cumprir a sua missão. A única embriaguez que os cristãos do primeiro século queriam era do enchimento com o Espírito Santo. Essa eles buscavam, eles queriam.
A Bíblia diz, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. E ainda diz, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos 4:33. Portanto, está aí claramente nas páginas de Atos Apóstolos que a fonte de inspiração, de energia da igreja tem sido, desde épocas passadas, o Espírito Santo de Deus. Ele é insubstituível, inigualável e acessível a todos que têm sede de poder, de virtude. Está aí à disposição dos filhos de Deus. Fujamos das bebidas alcoólicas e de outros vícios igualmente graves. Todos os vícios são causadores da mediocridade e da pobreza de caráter. Por causa do álcool, milhares de vidas são desagregadas, milhares de seres humanos são vitimados por acidentes ou pelas doenças, e milhares de conflitos ocorrem por conta da embriaguez, por conta do alcoolismo. Nós podemos dizer que a embriaguez é a mãe da pobreza e da vergonha. Provérbios 23, a partir do verso 29, diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Portanto, a embriaguez altera a visão e perverte o coração. Sejamos, então, como os recabitas, que voluntariamente, em obediência ao seu pai, se abstiveram de qualquer bebida forte, para que a aliança de seus ancestrais permanecesse firme, e por causa de sua fidelidade foram honrados pelo Senhor. Guardemo-nos de toda a má conduta e sejamos bons ministros de Jesus Cristo, servindo de exemplo ao rebanho. Amém.